que neste momento, em que já estamos com os nossos corações acerenados, que já entramos em vibrações com os mentores desta casa, que possamos neste momento elevarmos ainda mais os nossos pensamentos, ampliarmos as nossas vibrações de paz, amor, harmonia, à cidade do Rio de Janeiro, que neste momento está passando por momentos de turbulência. E que essas vibrações não cheguem só à população que está assustada, mas que chegue também àqueles que estão causando esse sofrimento, para que eles possam se harmonizarem, retrocederem em suas atitudes que estão causando tanta desordem, tanta mágoa, machucando demais não só eles que praticam, mas aqueles que estão recebendo. Que o Senhor misericordioso, em seu amor, em sua bondade, ajude a cidade do Rio de Janeiro. Jesus esteja conosco também, presente, durante o estudo do seu Evangelho, tão rico, tão valoroso. Deus, obrigada pela vida, obrigada por todos os obstáculos, que um dia farão com que nós sejamos pessoas melhores, e que assim seja. Boa noite a todos. O tema da aula de hoje vai falar sobre pecado. O pecado e o não pecar mais. No livro Segue-me, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico, essa lição aparece com esse título: Vai e não peques mais, que está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 11. Mas essa mesma lição também aparece no livro Pão Nosso, também de Emmanuel e Chico. Só que o título é diferente. A lição é número 50 e o título é Preserva a Ti Mesmo. E no decorrer do estudo nós vamos perceber que o preserva a ti mesmo tem toda a relação com o vai e não peques mais. E aí, voltando, na passagem, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Então, eles estavam esperando que Jesus caísse em contradição, porque Jesus falava do amor, do perdão, da segunda chance. E na lei de Moisés não era assim. Errou, já tinha que ser punido imediatamente. Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher,
onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus aqui já até dá a orientação do que ela tinha que fazer. E tem também uma outra passagem no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 14, que é a cura do paralítico no tanque de Bethesda, acho que é assim que se pronuncia. Mais tarde, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Agora que estás curado, deixa de pecar, para que não te aconteça alguma coisa pior. E toda vez que Jesus encontrava com as pessoas e que as ajudava, ele sempre dizia isso: vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. E o que é curioso, os que saíram foram acusados pela sua própria consciência. Ninguém precisou acusá-los. E até mesmo a mulher adúltera também não precisava de ninguém para acusá-la. A consciência dela iria falar, cedo ou tarde iria falar. Quando Jesus pergunta a ela quem havia a condenado e ela fala ninguém, ela não percebeu, ela não conseguiu ainda alcançar que o acusador dela seria a própria consciência. E aí eu fui procurar o significado de pecado no dicionário. O dicionário diz o seguinte, que para a religião, pecado é desrespeito a algum preceito religioso, transgressão da lei de Deus ou dos mandamentos da igreja. Por extensão, violação de alguma norma e ou dever, erro. Atitude que demonstra maldade, perversidade. Por exemplo, é um pecado deixá-lo sozinho. Nossa, é uma maldade deixar ele ali sozinho, ele não pode. Aquilo que deve ser sentido lastimado. É um pecado deixar comida no prato. Percebam que estão falando de coisas materiais. Mas no dicionário, pecado também é condição de quem cometeu um pecado. O modo de vida daquele homem está rodeado de pecado. E lá naquela época, na época de Jesus, era considerado pecado conversar com uma mulher que estivesse sem a companhia de um homem. Isso era considerado pecado. E Jesus fora visto várias vezes conversando com as prostitutas. Então já era um escândalo para aquela época. Era pecado também assentar-se à mesa para comer e não lavar as mãos. E Jesus senta-se à mesa e não lava as mãos. Era pecado também trabalhar aos sábados. E Jesus foi lá, curou nos sábados. O que será que Jesus queria dizer com isso? Que o erro não está ali nas coisas materiais. O erro mesmo está na intenção, naquilo que sai da minha boca. Algumas religiões evangélicas dizem que as mulheres não podem usar saia em determinado comprimento, porque é considerado um pecado. Mas se formos analisar bem, uma pessoa pode estar totalmente bem vestida, com a saia bem lá embaixo, e estar mal intencionada. Eu não sei o que vai no íntimo dela. Em contrapartida, uma outra pessoa pode estar ali com um short curtinho, um cropped, e está ali, ajudando aquele meu irmão necessitado. Então não é a aparência que vai determinar se aquela pessoa está em erro ou não, mas aquilo que ela tem no coração.
branco foi a cor da pureza. Aonde? E o preto? Fala. Comida, se você comer tal coisa. Naquela época era proibido comer carne de porco. Né? Era considerado um pecado. Coisas exteriores que demonstravam a imaturidade e infantilidade espiritual daquelas pessoas naquela época. Mas que nós também hoje não somos muito diferentes, não. Se pararmos e analisarmos e prestarmos atenção, veremos que ainda tem muitas pessoas assim, que pensam assim, que agem assim, e que para elas está tudo bem. E como dogmas, né? Tem que pegar com a mão direita. E que diferença? Não sei quantas vezes determinada prece. E que diferença vai fazer isso? Não. Porque eu posso rezar lá 5, 6, 7 vezes, mas assim, falando, e aqui eu estou pensando. Subir a cabeça. Você tem todo um dogma, né? Preceito antigo, explicação, entender por que algumas religiões ortodoxas, as mulheres, têm cabelo comprido. Naquela época, o cabelo do véu ia uma forma de distinção das prostitutas. Então, prostituta era código visual. Quem era prostituta tinha cabelo curto. Assim, os homens saberiam quem era E quem não era. Então, no Antigo Testamento, se você for buscar por que as mulheres cobrem a cabeça, e já não todo mundo por que tem as descritas, por exemplo, de homem e mulher? Se as mulheres eram prostradas ao chão, imagina, uma posição muito íntima, como o homem está rezando no mesmo lugar, no sentido de proteção mesmo. Mas é importante a gente pensar nisso, que para nós, que nós estamos numa doutrina, a gente pode se vestir de qualquer jeito. As cores não têm simbologia nenhuma para nós. É simplesmente uma cor. Preta podia ser roxa, né? Não, o espiritismo não vai proibir nada. Nada. A cerimônia de casamento do espírita pode ser do jeito que quiser. Que quiser. Batizado? Não temos. Não temos. Celebrações Páscoa, Natal, Santa-feira. Também não. Também. Eu desconheço uma religião, sim, conheço todas, mas que não tenha tantos dogmas, tantos rituais, né? Tantas coisinhas para serem seguidas. E a gente fica preso nisso. Eu tenho que fazer assim, porque o padre disse isso, porque aquilo é pecado. E assim, o mais importante, que é o meu aprimoramento, que é fazer o bem para o meu semelhante, acaba ficando em segundo plano. Mas a gente também de evolução. Demora bastante. Vai demorar muito ainda. Muito. Mas, gente, na evangelização, a menininha pensou, ela fez assim, amém. Você falou amém? Eu falei amém. Tem você falar amém. Não tinha espírito, tem que falar que assim seja. Quem disse isso? Como se amém não significasse que assim seja. Significado de pecado na Bíblia. Na Bíblia, pecado é definido como errar o alvo, transgredir a lei de Deus e contrariar a sua vontade em ação, pensamento ou palavra. A palavra grega para pecado, amártia, significa literalmente errar o alvo. E o pecado é visto como desviar-se do padrão de retidão e justiça de Deus. Então, é errar o alvo. Depois nós vamos ver que alvo é esse, o que eu tenho que acertar nesse alvo. Significado de pecado na doutrina espírita. No espiritismo, o termo pecado é usado para descrever erros, imperfeições e desvios em relação às leis divinas, que levam à infelicidade e ao atraso na evolução espiritual.
Diferente do que se diz lá na Bíblia, que quando eu cometo o pecado, eu estou deixando Deus zangado. E Deus não se zanga. Essas imperfeições morais e materiais são consideradas desvios do caminho para o bem, que prejudicam a si mesmo e aos outros, e que serão corrigidos por meio da reencarnação e da lei de causa e efeito. Diferente do que vemos na Bíblia, que dizem que pecado, você vai arder no fogo eterno, vai para o inferno, como se não houvesse uma nova oportunidade. E nós vemos que sim, existem novas oportunidades. Então, erros, imperfeições, desvios são oportunidades de aprendizado e crescimento. E muitas vezes nos esquecemos disso. Então, quando estamos passando por tribulações, a gente se revolta. Mas o erro que eu cometo, e fui eu que cometi, eu vou ter que consertar. Então, ele é um meio de eu me aperfeiçoar. Então, se, por exemplo, eu sou uma pessoa que estou sempre ali tumultuando o meu ambiente de trabalho, deixando todo mundo agitado, deixando todo mundo nervoso, cedo ou tarde eu vou perceber que isso não está fazendo bem a mim, não está fazendo bem aos outros. E quando eu perceber isso, tiver consciência, eu vou precisar corrigir. Enquanto eu estou ali praticando esse erro, eu estou me comprazendo, porque na verdade, quando a gente faz algo errado, a gente faz porque gosta. A gente gosta. Lá no fundinho, eu gosto de ver a minha colega desequilibrada, o meu colega não conseguindo trabalhar porque eu disse algo meio atravessado para ele. Só que esse meu prazer, ele é momentâneo. Depois ele passa. E errar uma vez é normal. Agora, ficar repetindo o mesmo erro é que nós vamos ver que vão trazer muitas complicações. Muitas mesmo. E aí, pensando aqui, o que nos rege? As leis divinas. Então, Deus criou tudo já certinho, não precisa mudar absolutamente nada, está tudo pronto. Com as leis divinas, ele me dá também a lei de causa e efeito. Faz parte da lei divina. Então eu preciso atentar que aquilo que eu fizer vai voltar. Aquilo que eu fizer para o outro, seja bom ou ruim, vai voltar para mim. E volta na mesma intensidade que eu der. E falando que pecado é errar o alvo, qual é o nosso alvo? Qual é o meu alvo? O meu alvo é chegar o mais próximo possível de Deus. E para chegar o mais próximo possível de Deus, eu preciso desenvolver todas as virtudes do bem. Todas. Eu preciso desenvolver indulgência, perdão, caridade, justiça, amor, tolerância. Eu preciso desenvolver todas elas. Conseguirei de uma única vez? Não. Por isso que existem as múltiplas reencarnações. Não dou conta de fazer tudo de uma vez. Chegar aqui, para mim, vai demorar muito, muito. Mas se cada vez que eu conseguir acertar um pouquinho aqui, eu tenho que ficar feliz. Porque eu estou me aproximando, eu estou trabalhando. Porque eu posso trabalhar para conquistar ou simplesmente cruzar os braços e esperar. Ele vai descer até aqui e vai me livrar de todos os meus pecados, todos os meus erros. E quando é que eu erro o alvo?
toda vez que eu não sigo aquilo que é determinado para eu chegar no alvo. Se ele determina que eu seja tolerante, mas eu sou uma pessoa extremamente intolerante, eu estou cada vez mais me afastando disso. Se eu preciso exercitar um pouquinho de bondade, de benevolência, mas eu faço o contrário, eu estou me afastando cada vez mais. Então, pecado, erro, não é só o caso do adultério. Jesus usou o caso do adultério porque aquilo naquela época era algo muito grande. Mas não é só isso. Quer ver um exemplo? Imaginem que eu seja uma pessoa que gosta de gritar. Tudo eu grito. Grito, qualquer coisinha eu tô gritando, tô falando alto, tô sem paciência. Cada vez que eu grito, isso causa algo no meu espírito. No meu espírito. Eu estou errando com o outro, mas estou errando comigo que estou praticando. O meu espírito começa a apresentar pequenos desequilíbrios. E quanto mais eu insisto em fazer isso, em gritar, em ser impaciente, isso vai se acumulando. E isso vai criar manchas escuras no meu perispírito. Eu começo a desequilibrar. Chegando no meu perispírito, se eu continuo nesse mesmo movimento, isso vai somatizar. Vai aparecer no meu corpo físico. Aí vem em forma de uma enxaqueca, uma noite mal dormida. Aí assim, nossa, parece que eu não dormi nada. E aí assim, mas acho que a culpa é do meu colchão. Meu colchão está cheio de buraco, preciso trocar o colchão. E continuo, e sigo. Vai chegar num ponto em que o meu campo mental vai estar de uma tal maneira que eu acabo adoecendo mentalmente. E aí aqueles pequenos instantes de raiva, de impaciência, para que eu trabalhe o movimento da corrigenda, me custará, saberá Jesus quantas encarnações. Isso porque eu só estou falando de grito de intolerância. Imagine as outras coisas que eu trago comigo. Porque eu não trago só isso. Eu sou totalmente imperfeito. Eu preciso melhorar em todos os setores. Então imagina a bagunça que não é se eu não começar a me atentar a tudo isso. Tá aqui, ó. Quando eu me esforço para chegar o mais próximo possível do centro do meu alvo, o que eu tenho? Eu tenho uma aura equilibrada, eu tenho um pensamento equilibrado, mas quanto mais eu insisto nos erros, eu vou ter uma aura desequilibrada, pensamento desequilibrado, acabo perdendo a oportunidade da minha encarnação, e aí não sei quando terei a outra oportunidade. Então, erros sucessivos adoecem o perispírito e o corpo físico. E aí eu disse assim que muitas vezes nós erramos por prazer. Mas muitas vezes nós podemos errar também porque adormecemos a nossa consciência. Nós adormecemos. Porque se fomos criados por Deus, as leis de Deus, as leis divinas, estão na nossa consciência. Elas estão gravadas lá. Tudo que eu preciso para progredir está ali na consciência. Mas então por que eu não faço? É porque, como a Vera disse, eu tenho séculos, milênios, vivendo de maneira errada. Atirando as minhas flechas em todas as direções, menos na direção que eu devo. E como é que fica o outro em relação a tudo isso? Ele vai sofrer. Ele vai sofrer. Ele pode me perdoar ou não, mas não é ele que vai consertar aquilo que eu fiz.
Porque se fui eu que fiz, eu preciso consertar, eu mesma. Não tem como eu passar para a Natália. Ô, Natália, olha, eu tive uma discussão ali com a Vera, e assim, ela ficou chateada comigo. Dá para você ir lá consertar para mim o que eu fiz de errado? Seria bom. Será que Deus virá aqui consertar os meus erros? Vai me julgar, me condenar? Não. Lembram da lei de causa e efeito? Já está lá. Então Deus não precisa me vigiar. Não precisa ficar lá anotando na caderneta o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim. A própria lei que foi criada por Ele vai me mostrar. Ela vai me mostrar. E ela é certeira. No Livro dos Espíritos, na questão 621, Kardec pergunta aos espíritos onde está escrita a lei de Deus. E os espíritos respondem, na consciência. Porém, como eu sou uma pessoa invigilante, distraída, descuidada, a minha consciência pode não me julgar. Mas ela vai me lembrar todos os dias que alguma coisa está errada. E é por isso que vem o desconforto, a dor de cabeça, a dor de estômago, o mau humor que eu não sei de onde que vem, uma hora eu dou risada, outra hora eu choro, porque ela vai me lembrar que tem algo que precisa ser revisto. Livre-arbítrio. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Então, fazer o que é certo ou fazer o que é errado é uma escolha minha. Ninguém vai interferir nela. Interferir, não. Os bons espíritos vão tentar me alertar. Meus bons amigos vão tentar me alertar. A minha família, que me quer bem, vai tentar me alertar. A natureza tenta me alertar. Tudo ao meu redor tenta me alertar. Cabe a mim decidir o que eu vou fazer. Quer ver um exemplo simplesinho? Eu vi isso no mercado, semana passada. Estava esperando minha mãe e um rapaz saiu no mercado e ele estava com um papelzinho na mão. E fez um bolinho. E foi interessante que ele não jogou de imediato. Ele deu uma olhada para ver se tinha alguém olhando. Sério, ele deu uma olhadinha assim, aí de repente ele para debaixo de um carro que estava estacionado. E eu ali observei, eu falei, nossa, aquele momento em que ele parou e ficou observando, deve ter passado assim na cabeça dele. Estou fazendo a coisa errada. Faço ou não faço? Não, eu vou fazer. E como ele jogou para debaixo do carro, ele sabia que aquilo que ele estava fazendo estava errado. E é assim que nós fazemos com as pessoas. Quando eu decido falar mal de alguém, eu falo assim, só um comentáriozinho, né? Bobinho, simplesinho. Aqui, aqui e aqui. Eu sei que está errado, mas eu vou lá e falo assim mesmo. Aí eu sinto aquele nervo, nossa, falei, todo mundo concordou comigo. Eu vou falar de outro. Isso aqui é gostoso, vou falar de outro. E aí vai. Vou lá e falo. E isso vai, né, virando aquele meu hábito ruim. Agora vamos imaginar o contrário. Porque se eu faço algo de ruim, algo que está errado e eu sei que está errado, eu quero que aconteça comigo? Óbvio que não. Porque eu sei que dói. Eu sei que dói. Porque eu sei que aquilo que eu falei de determinada pessoa, de uma maneira ou de outra, vai chegar até ela. E eu sei que ela vai ficar chateada, ela vai ficar magoada. Dependendo do que eu falar e da intensidade que eu falar, ela pode adoecer. Então, assim, eu não quero pra mim. Bom, só que eu não sou a única pessoa no planeta Terra que fala mal de alguém.
Então imagina se a cidade de Sertãozinho resolve, todo mundo resolve jogar o papelzinho ou falar mal de mim. Imagina todo mundo, a cidade, a população de Sertãozinho, falando mal de mim na porta da minha casa. Conseguem imaginar? É o que acontece quando eu faço. Não vai ter que voltar para mim? Vai. Mas Deus é tão misericordioso, tão bom, que Ele não vai fazer que volte tudo para mim de uma única vez. Vai voltar aos poucos. E é por isso que eu vou demorar para conseguir meu aprimoramento se eu não acordar e não começar a me corrigir. Opa! Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? E os espíritos respondem: há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Então, se eu tenho vontade, eu vou fazer. E é por isso que Jesus fala: vá e não peques mais. Você tem que seguir a sua jornada. Você tem que seguir. Só que você não pode ficar insistindo em cometer os mesmos erros. E aí ele completa: para que mal maior não te aconteça. E que mal maior pode me acontecer? É só eu ficar doente? Não, não é só eu ficar doente. Eu vou atrasar o meu progresso moral. Eu vou ter que reparar. Isso vai me custar, porque vai me causar dor, porque fazer a correção causa dor. A gente não gosta de corrigir, a gente gosta de fazer. De corrigir, não. Então isso vai me causar tanto sofrimento, tanto desalinho desnecessário se eu estivesse atenta ao que está na minha consciência. E a gente vai descobrir como acessar isso. Lei de causa e efeito. Toda ação gera uma reação. E mesmo que pareçam ser duas forças contrárias, na verdade andam juntas. E uma não existe sem a outra. Não tem como. Então, se eu jogar o bumerangue, ele vai voltar. Se eu jogar uma pedra, a pedra de um jeito ou de outro, ela volta. Se eu magoar alguém, eu serei magoada. Pode ser que a pessoa que eu magoei não me magoe, mas eu vou sofrer logo ali na frente. Porém, a lei de causa e efeito não é só para as coisas ruins. Toda ação que eu fizer em favor de alguém trará uma boa reação. O resto eu nem preciso repetir porque eu só falei de coisa ruim. Então, tudo que eu faço de bom volta para mim também. Então, se eu consigo vibrar amor por alguém, eu vou receber amor de volta. Se eu consigo auxiliar alguém dentro daquilo que eu posso, dentro das minhas possibilidades, amanhã ou depois, quando eu precisar de auxílio, eu serei auxiliada. Porque a lei de causa e efeito vale para as coisas boas. E o livre-arbítrio também é para fazer coisas boas. Aliás, deveria ser só para isso, né? Agora vem o texto de Emmanuel. E aí, ele está falando muito sobre natureza. E eu gostaria que vocês pensassem nessa primeira parte do texto dele como sendo todas as oportunidades, todas as graças que nós recebemos e o que nós fazemos com essas graças. Como que nós as mantemos. E ele começa assim: a semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas poderá secar-se. A água que não distribuís forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa
que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A medicação que não respeitas, na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito, não te beneficia o campo orgânico. Então, tudo que nos acontece de bom, para que possamos evitar as nossas má condutas, elas precisam ser preservadas. Porque não adianta, por exemplo, no exemplo da mulher adúltera, Jesus simplesmente fala assim, olha, eu não te condeno. Vai e não peques mais. Se ela não mudar essa conduta, se ela não quiser, aquilo que ele fez, aquele benefício que ela recebeu, de nada tem valor. Então nós precisamos o quê? Eu preciso o quê? Fazer a minha reforma íntima. E nós aqui que já sabemos disso, porque nós já temos consciência disso, precisamos exercitar cada dia mais. A receita de Jesus é uma receita simples, porém ela não é fácil, é difícil. Eu consigo amar todo mundo? Não, ainda não. Eu consigo, sim, gostar de algumas pessoas, porque eu acho que amar como Deus nos ama, como Jesus nos ama, como Chico, Divaldo, Madre... Não, eu ainda não. Mas eu vou desistir porque eu ainda não consigo? Não, eu preciso insistir. Se eu sou uma pessoa muito impaciente, eu preciso estar paciente. Vou, muitas vezes, mas muitas. Levanta e segue. Magoei o meu irmão, primeira coisa que eu preciso fazer é ter consciência de que eu errei, me arrepender do que fiz, e aí depois vem a parte eu vou ter que espiar isso e depois reparar. Mas uma vez feito isso, aquilo zerou. E aí, não peques mais. Porque se eu errar de novo, eu vou ter que repetir todo o processo mais uma vez. E quanto mais consciência eu tenho disso, mais doloroso, mais sofrido é. Porque eu sei que eu errei, eu tenho consciência do que eu fiz. Assim também é a graça divina. Se não guardas, preservas o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Então não adianta. Eu vou lá, ajuda a Ana Paula, ela se levanta, ela leva para tudo. Aí vou lá. Se eu não fizer nada, debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução de teus problemas. Porque sem a adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservarmos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos humilharão, a invigilância. E aí, antes de eu fechar com uma imagem, quem foi que nos criou? Quem nos criou? Deus. E Deus é o quê? Ele é puro amor. Então, fomos criados por um ato de amor e para o amor. E é por isso que quando erramos o alvo, nos desequilibramos e adoecemos. Porque nós não fomos feitos para ódio, vingança, perversidade, maledicência, irritação, intolerância.
Nós não fomos feitos para isso. Por isso adoecemos. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa é a receita. Se alguém quiser completar, fique à vontade. Dulce, você encerra, por favor? Vamos encerrar o nosso estudo, nos preparando para o passe, lembrando que também o passe é um ato de amor. E eu preciso estar receptivo a essa energia que vai penetrar, chegando às minhas células. Então, agradecemos a Jesus, nosso médico, nosso amigo, por esse estudo e que durante toda a semana possamos refletir naquilo que estudamos hoje, buscando as atitudes de amor, buscando corrigir os nossos equívocos e agradecidos a Deus, agradecidos a Jesus, tenhamos uma semana de muitas alegrias no caminho do bem, de muitas emoções, fazendo a caridade, vendo o nosso próximo melhor. E tantas atitudes que poderão nos trazer alegrias ligadas às leis do amor. Obrigada, Mestre. Obrigada, Deus. Obrigada, mentores espirituais, nos protegendo e nos amparando sempre. Que assim seja.